E se Jesus não fosse apenas o Filho, mas alguém mais poderoso que Javé? Por Jean Van. O enigma oculto nas Escrituras. Desde os primórdios da fé judaico-cristã, aprendemos a distinguir entre Javé, o Deus do Antigo Testamento, e Jesus, o Cristo do Novo. Mas e se essa distinção escondesse algo muito mais profundo, mais desafiador e mais espiritual do que fomos ensinados? E se Jesus não fosse apenas o Filho obediente, mas uma consciência superior, uma luz além das sombras, mais poderosa do que o próprio Javé? As tradições esotéricas, gnósticas e místicas nos oferecem chaves para compreender esse mistério que atravessa os séculos. Neste vídeo revelador, vamos explorar o possível embate entre dois arquétipos divinos. Javé, o Deus da lei e do temor, e Jesus, o Deus do amor e da consciência cósmica. Prepare-se para uma jornada que desafia dogmas, desperta a alma e ilumina os véus do invisível. Javé, o Deus dos exércitos e do medo. Javé surge nas escrituras hebraicas como um Deus ciumento, justiceiro e severo. Comanda guerras, impõe castigos, exige sacrifícios. Ele é o legislador do Sinai, o Deus do trovão, aquele que se enfurece e se vinga. Mas essa imagem corresponde à totalidade do divino? Teólogos alternativos e místicos antigos, como os gnósticos, identificaram Javé como um demiurgo. Um ser divino, mas limitado, que criou o mundo material com base na separação e no controle. Ele é poderoso, sim, mas sua força está enraizada no medo e na obediência cega. Seu reino é externo, baseado em mandamentos e castigos. Isso levanta uma pergunta perturbadora. Será que Javé representa o verdadeiro Deus Supremo, ou seria apenas um reflexo fragmentado da fonte original? A espiritualidade profunda nos convida a transcender o medo e buscar a verdade para além da superfície. Jesus, o Cristo da luz eterna. Jesus aparece como um contraste radical. Ele não exige sacrifícios, mas oferece compaixão. Ele não lidera exércitos, mas convida a paz. Ele não impõe a lei, mas revela a graça. Jesus é o Cristo, a manifestação encarnada do amor universal, um logos que preexistia antes da criação do mundo. Nos evangelhos gnósticos, como o de Tomé e o de João, Jesus afirma: Eu sou a luz acima de todas as coisas. Ele não apenas reflete Deus, ele é Deus. Mas não o Deus da espada, é o Deus da consciência desperta. Seu poder não está em subjugar, mas em libertar. Enquanto Javé exige submissão, Jesus oferece liberdade interior. Um convida à culpa, o outro à redenção. Um rege pelo temor, o outro pela transformação. O Cristo é o sol espiritual que dissolve as trevas do velho mundo. Gnosticismo, o segredo dos antigos mestres. Os gnósticos, herdeiros de sabedorias ocultas, acreditavam que o verdadeiro Deus era inacessível, puro amor e luz. Para eles, Javé era apenas um dos arcontes, um ser que aprisionava as almas na matéria. Jesus, ao contrário, era o enviado do alto, o Salvador que trazia o conhecimento, gnosis, para libertar o ser humano. Na cosmogonia gnóstica, há uma distinção clara entre o Deus verdadeiro e o Deus criador. Javé, o criador deste mundo material, é limitado, imperfeito. Já Jesus vem do pleroma, a plenitude do divino, e carrega em si a centelha do absoluto. Essa visão não nega a existência de Javé, mas o coloca como um intermediário, não como o fim. Jesus, então, não apenas revela Deus, ele é o caminho direto à fonte. Uma revolução espiritual está contida nessas ideias, e talvez seja essa a chave para compreender o poder maior de Cristo. O choque entre a lei e o amor. O Antigo Testamento é repleto de mandamentos, tabus e punições. O Novo Testamento, no entanto, é a expressão da liberdade interior. Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Simples, direto, transformador. Enquanto Javé estrutura uma religião baseada em códigos externos, Jesus propõe um reino interior. O reino de Deus, segundo Cristo,
não está aqui ou ali, mas dentro de vós. Isso desafia não apenas os dogmas religiosos, mas também os sistemas de poder que se alimentam da culpa e do medo. Neste embate simbólico entre Javé e Jesus, vemos um duelo entre o controle e a consciência. Jesus não destrói a lei, mas a transcende. Ele mostra que o maior poder não está na dominação, mas no amor que liberta. Isso não o torna menos poderoso, o torna infinitamente superior. O Cristo cósmico e o Deus desconhecido. No pensamento esotérico, Jesus é mais do que um homem. É uma manifestação cósmica da consciência crística, uma inteligência universal que permeia toda a criação. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus, segundo o Evangelho de João. Esse Cristo cósmico é identificado por muitos místicos como o Deus desconhecido, aquele que está além de todas as formas, nomes e religiões. Javé, por outro lado, está vinculado a uma identidade étnica, territorial e cultural. Ele é o Deus de um povo. Jesus é o Deus da humanidade. Essa diferença é fundamental. O Cristo transcende tempo, espaço, raça, templo e dogma. Ele é a revelação da unidade, o retorno à origem. E talvez, por isso mesmo, seja mais poderoso do que Javé não no sentido de destruição, mas de transmutação. A batalha espiritual no interior do ser. Essa batalha entre Javé e Jesus pode não ser apenas mitológica, mas simbólica do próprio drama humano. Dentro de cada um de nós existe um Javé, a voz do medo, da culpa, da limitação. Mas também existe um Cristo interior, a voz do amor, da liberdade e da luz. Seguir a Jesus é abrir mão do controle e mergulhar na confiança. É deixar o deserto da obediência cega e entrar na terra prometida da consciência desperta. O verdadeiro poder espiritual não está em quem grita ordens, mas em quem silencia para ouvir a verdade da alma. A espiritualidade autêntica começa quando escolhemos o Cristo que habita em nós, não o Javé que nos aprisiona. E essa escolha é o maior ato de poder que um ser humano pode realizar. Despertar para a verdade, o retorno à fonte. Quando compreendemos que Jesus é mais do que o Filho, que ele é a própria expressão da divindade suprema, tudo muda. A história não é mais sobre um Deus que julga, mas sobre uma consciência que liberta. Não sobre mandamentos, mas sobre compaixão. Despertar é ver além das palavras, dos livros e das religiões. É reconhecer no Cristo a centelha do todo, o Deus não da guerra, mas da união. É perceber que, enquanto Javé exigia sacrifícios, Jesus se oferecia em sacrifício não para satisfazer um Deus irado, mas para romper o ciclo da dor. Esse é o verdadeiro evangelho oculto, o evangelho da gnosis. Jesus é o Deus do amor que veio nos lembrar que somos um com o Pai e Mãe divino. E que esse Pai não se esconde atrás de trovões, mas se revela na brisa suave do Espírito. Quem é o verdadeiro Deus Criador? Jesus não veio apenas revelar o Pai, ele veio mostrar que o Pai está em nós. Ao confrontar a imagem de Javé com a consciência do Cristo, abrimos uma porta para uma espiritualidade mais elevada, amorosa e libertadora. O verdadeiro Deus Criador não precisa ser temido, ele deseja ser compreendido. Neste vídeo, você teve contato com uma visão espiritual revolucionária. Não para negar o passado, mas para transcendê-lo. Não para destruir crenças, mas para expandi-las com sabedoria e luz. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe. Siga nosso canal.